A história da Associação Irmão Joaquim, que administra o Hospital Dr. Carlos Corrêa, nos remete ao início do século passado. Quem vai nos contar um pouquinho mais sobre essa história é Vitor Varquem Filho, ele que é o primeiro vice-presidente da associação. Vitor, vamos fazer um exercício então de volta ao passado. Antes de existir o Hospital e Maternidade Dr. Carlos Corrêa, a história começa com o Asilo Irmão Joaquim, localizado na Mauro Ramos, em Florianópolis. Antes do asilo, foi criada a chamada Associação Irmão Joaquim, inspirada no Irmão Joaquim, que foi um brasileiro, filho de colonos portugueses, que veio para o Brasil, a família dele. Ele já tinha essa vocação de ajudar pessoas. E esse grupo de senhores daqui da cidade, preocupado com as pessoas que já moravam na rua à época, hoje nós chamamos dessas pessoas de sem-teto, esse grupo, então, fundou a Associação Irmão Joaquim, dia 4 de julho de 1902, século passado, começo, para ajudar essas pessoas de rua. Como? Comida, roupa, acalento, uma atenção, um carinho, uma conversa. Isso em 1902, a partir de 1902. Só que essas pessoas, de fato, continuavam morando nas ruas. Lembrando, eu digo sempre que na época não tinha laje, não tinha marquise. Era rua, debaixo de árvore, e olhe lá. Então, para que se resolvesse esse problema sério, foi construído uma ala do Asilo Irmão Joaquim. Essa ala ficou pronta em 1910. Uma ala masculina para 20 homens, 20 camas para 20 senhores. Mas também havia senhoras morando nas ruas. Então, no ano seguinte, em 1911, foi criada a ala feminina para mais 20 senhoras, mais 20 leitos. Então, a partir de 1911, o Asilo Irmão Joaquim, localizado na Avenida Mauro Ramos, 901, Florianópolis Centro, cuida de 40 idosos, 20 homens e 20 senhoras, que têm carência socioeconômica e pessoal. E em 1925, o governo do Estado construiu o prédio da, então, maternidade Dr. Carlos Corrêa. Tá? Foi a primeira maternidade do Estado. Primeira da cidade e primeira do Estado. E por quê? O asilo ficava em terreno contíguo. E quem cuidava dos idosos na parte da saúde eram irmãs da Irmandade da Divina Providência. Foi feito um contato do Estado com a Associação Irmão Joaquim, que até então só cuidava do asilo, para ver se as irmãs, se as freiras, podiam também cuidar das crianças. Naquela época, para quem se lembra, na Igreja Católica, os padres cuidavam do ensino. Colégio Anchieta, Colégio Catarinense, Colégio Santo Antônio, asilo de menores, abrigo de menores, e as freiras cuidavam da parte de saúde, o social. Não havia faculdade de farmácia, escolas, essa coisa toda. Então, uma acabava ensinando para outra, muito aprendizado na prática. Aprendiam e ensinavam para as noviças a sequência desse trabalho. Então, elas, irmãs, podiam cuidar das crianças recém-nascidas. Então, a partir de fevereiro de 1927, quando o prédio ficou pronto, foi inaugurado, a Associação Irmão Joaquim passou a cuidar do que eu chamo as duas pontas da vida. Onde se nasce e onde se morre. Porque no asilo de idosos tem data para entrar, mas não tem data para sair. Dá muito trabalho, porque essa entidade, a Associação Irmão Joaquim, não recebe ajuda de nenhum órgão público, é tudo com receitas próprias do hospital, o asilo não tem receita própria, então nós vivemos de doação das pessoas físicas e jurídicas para o asilo. Nós fazemos campanhas, rifa, sorteio, brechó, bazar, coleta nas ruas, e contamos também com a ajuda das pessoas para arrumar a doação de alimentos, de roupa, de medicamentos, e principalmente atenção para com os nossos idosos. Porque o nome já diz, os idosos são carentes em todos os sentidos, não têm mais famílias, os poucos que têm família são famílias cada vez menor, reduzidas. Então, nós dependemos de voluntárias, de senhoras, que despendem parte da sua vida, do seu tempo, para que venham todos os dias acolher, conversar. O idoso gosta de contar a sua história.
o idoso gosta de ouvir a história das outras pessoas. Isso é feito por pessoas do nosso entorno que vêm ajudar. Esse peso do voluntariado, que é fundamental para a associação, não só no asilo, mas como aqui também no Hospital Dr. Carlos Corrêa. Sem dúvida, o voluntariado é chave em todos os sentidos, porque essas entidades privadas, como as nossas, não têm condição de subsistir com altos custos. A gente vive sempre, eu fui financeiro dessa casa durante muitos anos, e é uma luta diária. Então, nós temos que contar com a ajuda de todas as pessoas. E interessante colocar também, Vitor, o peso da Carlos Corrêa enquanto maternidade, toda essa história, né, que existe, que acaba virando referência. É muito comum a gente escutar pessoas quando perguntadas, você nasceu aonde? É Manezinho da Ilha? Manezinho nascido na Carlos Corrêa, virou uma referência muito forte. É importante manter isso vivo, né, esse resgate. E para quem é daqui, e para quem vive aqui há muito tempo, quando a pessoa é perguntada onde nasceu, não diz a cidade, diz a Carlos Corrêa. Depois vieram outras casas, outras clínicas e tal, mas a Carlos Corrêa é quase centenária, então é um ponto central, fica na Avenida Ercílio Luz, um local amplo, o prédio é muito conhecido, o prédio é tombado pelo patrimônio do Estado, então sim, sem dúvida, é uma referência física e pessoal para todos nós. Para encerrar, gostaria da sua opinião, né, o senhor que acompanhou esse processo de reinvenção, né, deixa de ser a maternidade Carlos Corrêa para virar o Hospital Dr. Carlos Corrêa. Qual a sua opinião sobre esse processo? Nós tínhamos leitos, nós temos 8 salas cirúrgicas, e quando os partos se encerraram, com a migração de partos para clínicas particulares, o que se vai fazer com esse prédio desse tamanho, com todos os recursos, ou com muitos recursos? Então, a associação, junto com médicos, com o pessoal técnico, entendeu de transformar a então maternidade Dr. Carlos Corrêa em um hospital de cirurgias de pequena e média complexidade. Então, nós demos sentido a esse prédio, damos sequência, continuamos atendendo a todos na cidade e até no estado, vêm pessoas de outras cidades e até de outros estados, os médicos trazem para cá esse fato, esse evento, esse paciente, e aí então a gente deve durar mais 100, mais 200, mais 300 anos. Dr. Fábio Júlio de Andrade, diretor técnico do Hospital Dr. Carlos Corrêa, começou a atuar aqui justamente num momento de transição, momento de se firmar mesmo como hospital. Dr. Fábio, uma missão bastante desafiadora. Conta pra gente como é que foi esse processo de ser parceiro da administração nesse momento de planejar, de executar uma fase de transição, de mudança. Sim. Eu cheguei em 2012 aqui no hospital como anestesista. O hospital estava renovando o seu corpo clínico e fui convidado, um colega, e formamos um grupo e entramos e fomos atuar como anestesistas, prestar o serviço que é da minha formação. Continuo anestesiando e atuando como o assessor da direção, que é mais ou menos o que o diretor técnico é na prática. O hospital ele pode ser administrado por médicos na direção ou não. Aqui, no caso, não é. Então, o papel do diretor técnico tem uma importância grande para que todas as normativas, as legislações da vigilância sanitária, do Conselho Federal de Medicina, até mesmo do Conselho de Enfermagem sejam cumpridas de acordo com o que é solicitado por esses órgãos. E em 2014 eu passei a ser o diretor técnico e começamos a participar junto com a direção desse processo de mudança. Com a missão de ter uma visão mais abrangente do hospital, e a gente pode resumir que todas as suas ações, o seu trabalho é para garantir o bem-estar, a segurança dos pacientes. Isso, a gente tem que se preocupar com a parte de toda a questão de higienização, esterilização de materiais, equipamentos, as condições, treinamento dos funcionários, treinamento dos médicos, a verificação da qualificação dos médicos que entram no corpo clínico,
tudo isso tem que passar pela mão do diretor técnico. E o que houve foi uma mudança de especialidade, era uma maternidade, e passou a ser um hospital cirúrgico para atender as diversas outras especialidades da medicina, as especialidades cirúrgicas, né, por ter se tornado um hospital dia, um hospital cirúrgico. E nesse processo a gente também faz os contatos com os cirurgiões, apresenta o hospital, mostra que o hospital tem toda a condição de atender com qualidade, com segurança. Uma nova ala foi toda reformada, 4 novas salas cirúrgicas. As outras 4 salas já estavam em funcionamento, pleno funcionamento. Essas novas quatro salas aumentaram a capacidade do hospital de atender mais cirurgiões e mais especialidades, internar mais pacientes. Isso deu um salto de qualidade no hospital e de capacidade. Então, isso possibilitou que viessem mais e mais médicos, né? E chegamos agora nesse momento o hospital ainda tem muito a crescer, só que num momento que já se consolidou como uma referência como hospital cirúrgico na região. Essa consolidação, essa qualidade que você fala também é atestada numa pesquisa que vocês realizam constantemente com os pacientes? Sim. A gente realiza uma pesquisa, todos os pacientes que passam por aqui, eles recebem um link para acessar. Esse link consta um formulário, uma pesquisa de satisfação, e nós temos recebido mais de 90% de bom ou ótimo nas pesquisas. Então, isso é uma grande satisfação para a gente. E foi um processo contínuo de melhoria, a identificação dos gargalos que ainda estavam nesse período de transição, correção dos problemas, investimento em equipamentos, investimento em hotelaria, investimento em treinamento, porque o hospital ele é feito de pessoas, né? Então, investimento em treinamento da enfermagem, humanização do atendimento, segurança, eles estarem preparados para atender o paciente sob qualquer circunstância, né? Então, isso tudo levou hoje a esse grau de satisfação que a gente alcançou, né? Satisfação e, sem dúvida, estímulo para continuar, sabendo que está no caminho certo e, ao mesmo tempo, sempre fazendo ajustes, como você mesmo falou, que é uma área muito dinâmica, tem que estar sempre estudando, sempre inovando, se reinventa muito rápido, né? Sim, com certeza. O hospital não para, né? Então, a gente está sempre com novos médicos, novas cirurgias, né? Os médicos são os nossos parceiros, são clientes do hospital também. Então, a gente tem que deixar a estrutura pronta para atender os médicos que têm o seu nome a zelar. Então, o hospital tem que agregar valor no trabalho do médico, né? O médico parceiro nosso que procura a instituição, ele tem que ser bem atendido. E o paciente, claro, óbvio, tem que ser bem atendido, mas o cirurgião também. Então, ele quer encontrar os melhores equipamentos, quer encontrar uma hotelaria adequada, quer oferecer, assim como ele oferece o que há de melhor no consultório, ele quer que a hora que ele traga o paciente dele aqui para dentro, que o paciente dele tenha o mesmo nível de atendimento que recebeu no consultório. É uma continuidade do trabalho. Isso, exatamente. Então, é isso que a gente vem buscando. Hoje a gente tem feito, em média, acima de 500 cirurgias por mês. E a capacidade é de fazer ainda mais com esse mesmo espaço. Então, o Hospital Carlos Correia tem a capacidade de atender ainda muito mais cirurgiões da cidade. A nossa intenção é que o atendimento seja cada vez melhor. Obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Sucesso. Obrigado. As mudanças da sociedade, toda essa evolução da história da Carlos Correia trouxeram necessidade de uma reinvenção. Assunto da conversa com o Hipólito do Vale Pereira Neto, que pela segunda vez é diretor aqui do Hospital Carlos Correia. A gente falando de reinvenção, onde começou? Qual o marco zero da reinvenção do hospital? 2010 recomeça um novo processo de reengenharia da maternidade, deixando de ser maternidade para se tornar hospital Dr. Carlos Correia. E o que foi o primeiro passo? Assim, o que buscar? Acredito que é uma reestruturação interna, reestruturação financeira até. Conta um pouquinho para a gente esse processo. Em 2009, no primeiro mandato, a gente começou todo um processo de levantamento de custos, dívidas e de necessidades para a transformação.
aos poucos, dentro da capacidade financeira da instituição, iniciou-se o processo. Em 2010, esse processo já maduro, com reestruturação interna, com construção de novos centros cirúrgicos, com nova remodelação dos apartamentos, reiniciou efetivamente a mudança para uma nova era. Então, é isso que a gente quer mostrar para a sociedade. O hospital Dr. Carlos Correia hoje tem um propósito: entregar para a cidade um espaço apropriado para cirurgias de pequena e média complexidade, com capacidade de absorver um número grande de cirurgias. Boa parte dessas cirurgias que são realizadas aqui são cirurgias plásticas e, curiosamente, a história do hospital, até enquanto era maternidade, passa por cirurgias plásticas. As primeiras cirurgias plásticas de Florianópolis foram realizadas aqui dentro. Foram realizadas aqui dentro. Depois, com o tempo, esses profissionais saíram, migraram para outras instituições e agora, né, retornam novamente com outro grupo de médicos. Hoje nós temos, em média, 42, 43 cirurgiões plásticos operando na casa. Não só na cirurgia plástica. Estamos abertos a todas as outras especialidades. Né? Pois não, pode continuar. Com uma capacidade de 25 leitos. Nós não temos um grande número de leitos. Nós temos hoje disponível na casa 25 leitos à disposição da cidade de Florianópolis. Me parece uma proposta muito atual, vocês fornecendo a estrutura, uma parte que muitas vezes se torna cara, se torna onerosa para o profissional manter sozinho, né, sim, Hipólito? Sim. Uma estrutura básica, né, bem equipada, com toda a certificação dos órgãos de controle, né? Então, nós temos à disposição dos médicos uma estrutura para que eles possam efetuar as suas cirurgias, se assim o quiserem, se assim vierem. E essa é a nossa proposta. Né? Aqueles que quiserem, a nossa casa está aberta para conversar, para que eles possam utilizar o nosso espaço que está aqui à disposição. Para finalizar, queria que o senhor falasse um pouquinho do sentimento de estar conduzindo esse processo, já que o seu nome, a história da sua família, se confunde também com a história do Hospital Dr. Carlos Correia. Eu faço parte, sou a terceira geração de uma família, né? Família do Vale Pereira. O meu avô, o meu pai passaram por aqui, agora chegou a minha vez. O meu filho também já está fazendo parte da diretoria. Então, é uma alegria grande. Nós fizemos um trabalho de voluntariado aqui nessa instituição. Eu sempre digo, a gente está aqui porque a gente quer. Né? Eu faço esse trabalho porque gosto desse trabalho. E como os outros que estão aqui também, né, também fazem isso. Né? A gente dedica um pequeno espaço do nosso tempo de vida a essa instituição. Isso para nós é muito gratificante, nos dá um grande retorno e a gente fica muito feliz em ver todo o processo histórico e a nova era do hospital agora, com outras pessoas, comungando com a nossa ideia e alavancando cada vez mais o Hospital Dr. Carlos Correia. Obrigada pela entrevista, sucesso. Este é o programa Life, você está assistindo a Floripa TV, de Floripa para o mundo.